Viver Mais está de volta e a gente continua acompanhando o 6º Congresso de Geriatria e Gerontologia. Um dos palestrantes convidados é o Dr. Omar Jalloud, especialista em geriatria, professor da Universidade de São Paulo. E seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Uma alegria ter o senhor aqui, viu, doutor Omar? Eu que agradeço. Obrigado. Bom, no Congresso o senhor falou sobre a influência da fragilidade, sobre a diversidade do envelhecer. A velhice está sempre associada a essa fragilidade, doutor Omar? Nem sempre associada à fragilidade. Conforme a gente vai envelhecendo, a possibilidade de a gente ficar mais frágil aumenta muito, né? Se a gente não fizer nada, a gente vai perdendo músculo, a gente vai perdendo osso, a gente vai tendo mais dificuldades, não só físicas, como psicológicas, sociais, financeiras. A gente precisa se preparar para que isso seja mais ameno, para que a gente chegue, se a gente for chegar na fragilidade, que a gente chegue nesse momento muito perto antes de morrer. Porque se a gente tiver algum tipo de incapacidade perto antes de morrer, a gente vai mais ou menos na história natural da vida, né? Todos nós temos que morrer. Claro. Agora, se a gente fica doente muito antes de morrer, talvez seja esse o grande problema. Então, para a gente, claro que a gente pode contar com sorte, com a genética. Infelizmente a gente não, só que é a minoria, primeiro. E infelizmente a gente não sabe quem são esses sortudos genéticos. Não são aquelas pessoas que aparecem, por exemplo, às vezes na televisão, olha, o segredo para envelhecer bem é casar, não casar, ter filho, não ter filho, fumar ou não fumar. Para essas pessoas... Não existe um rótulo, uma receita, né, doutor Omar? O que a gente pode fazer é realmente mexer com as coisas ambientais, que são difíceis, né? Dieta, atividade física, controle de doenças, ter convívio social, laços afetivos, laços familiares, guardar dinheiro, né? Viajar, tudo isso vai contar, né? Viver a vida. É aquela frase de um dia a gente vai morrer, mas todos os outros a gente vai viver, né? Então nós temos que viver os outros dias, né? Por que a gente tem tanto medo até da palavra velhice? Quando é que nós vamos mudar essa visão de que velhice é o fim, de que velhice é sinônimo de doença, de fragilidade? Existe essa possibilidade das crianças de 5 anos, quando tiverem 50, 60, ter outra percepção dessa longevidade? O envelhecimento na história da humanidade é relativamente novo. Então a gente está passando por... Não as pessoas ficarem mais velhas, né? Isso sempre teve. Mas esse número tão grande de pessoas ficando mais velhas, ele é relativamente novo na história da humanidade. Principalmente no Brasil, né? Isso, nos países em desenvolvimento, mais novo ainda. Eu acho que a gente está aprendendo. A gente tinha aquela relação, na década de 40, quem tinha 50 anos era velho. Era, né? Vovozinho, agora incapaz. Não tem o menor sentido. A gente vai ter que reaprender, porque a gente vai passar muito tempo, uma boa parte da nossa vida, na velhice. Se a gente contar no Brasil que é 60 anos, né? Cada país muda um pouco, a pessoa que vive até os 90, até os 100 anos, passou 40 anos na velhice. Então, ou a gente aprende a passar por esse período da melhor forma possível, ou a gente vai passar um grande período da nossa vida de uma forma ruim. Mas quando a gente morria cedo, a gente não precisava muito se preocupar com a velhice, né? A gente ia morrer mesmo. Agora não, agora a gente tem que se preocupar em envelhecer bem e não ter medo. No final das contas, se a gente for bem racional, não tem sentido. A gente tem que desejar ser velho. Se a gente, né, para desejar que a gente teve uma vida longa. Eu escuto muita gente com 60 e pouco dizendo, quem fala que velhice é bom é um equívoco, é muito ruim ser velho, aparece muita doença, muita dor, mas isso pode ser evitado, não pode, doutor Omar? Isso pode ser evitado, não é fácil, né? A gente tem que suar a camisa para evitar isso. Então, as mudanças de estilo de vida, elas não são fáceis mesmo. Agora, a gente, uma boa parte das vezes, a gente olha o lado ruim da velhice, né? Que é o lado, por exemplo, do físico, que é o lado do aparecimento de doenças. A estética, isso. A gente olha aquilo que a gente bate no espelho, ou
Ou menos ainda, a gente vai, sei lá, jogar bola ou vai brincar com uma criança e você não tem a mesma vitalidade, a gente fala, poxa, tô velho, né? Agora, a gente tem que olhar para um lado que também tem benefícios da experiência, de você já ter construído alguma coisa na vida, pode até ser bom ou ruim, mas já construiu alguma coisa na vida. Ter uma biografia, por vezes ter mais tempo, por vezes ter mais sabedoria, porque já viveu algumas situações. Então, se a gente não pensar no que traz de bom, porque toda fase da vida tem um lado bom e um lado ruim. Claro, tem que potencializar o que é bom. Adolescente sofre, é uma transição bastante... Muito. A criança também, eu queria ser criança. Você não podia fazer o que você queria, né, quando você era criança. Então não é tão bom assim. Não é tão bom. Então eu queria ser adulto jovem. Aí você não sabe como é o teu emprego, se você vai conseguir sustentar a tua família, se você vai ter filho ou não ter filho, se vai sustentar, se o filho vai ter saúde. São um monte de coisa. É que a gente... E tem o lado bom. O lado ruim da velhice, ela está muito relacionada ao físico. E isso é uma coisa que pode ser amenizada, até revertida. A gente teve, há alguns anos atrás, uma senhora de 92 anos terminou a maratona de San Diego. É mais de 42 quilômetros. Nossa. Ela terminou a maratona aos 92 anos. Claro que ela é fora da curva, mas é possível. Agora, o Brasil está preparado para receber esses idosos? Qual a visão do senhor? Não está. Não está? O que é que deve ser feito? Onde é que falha? Eu acho que a maior falha, ela ainda é na prevenção. Se a gente for comparar países mais desenvolvidos, um bom exemplo de envelhecimento bem-sucedido é o Japão. Né? Quando o japonês ele tem alguma incapacidade, é mais ou menos por volta de 4 anos e meio antes de morrer. O brasileiro chega a 10, 11. Então, o que quer dizer isso? A gente tem que chegar bem, muito bem, próximo ao evento final da vida, que é a morte. E isso tem relação com prevenção. Isso tem relação com aquilo que a gente bate, parece uma chatice, né? Mas é isso, não tem muito jeito. Aquela coisa da atividade física, da dieta, controlar as doenças, não colocar as doenças por debaixo do tapete, sabe? Aquele indivíduo que tem pressão alta e não cuida, mas eu não sinto nada, mas vai ter o derrame, vai ter o infarto. E diz assim, é coisa de velhice mesmo, para que cuidar? Até porque tudo tem um preço. Se a gente botar isso para debaixo do tapete, primeiro que a nossa vida vai ser ruim. Segundo, que a chance da gente desenvolver alguma coisa que realmente vai ser o estereótipo máximo da velhice mal sucedida, que é ficar doente, ficar numa cama, ficar numa cadeira... Que ninguém quer, né? É o que ninguém quer. A tendência, vai ter um momento na sociedade brasileira que nós vamos ter mais idosos do que crianças. Né? Então, assim, eu acho que independe de ter mais geriatra ou não, eu acho que a classe médica, a classe de saúde, ela vai precisar saber tratar do idoso, mesmo não sendo geriatra. Então eu acho que nós vamos caminhar, mas de novo vale na informação, na formação e na informação dessas pessoas. Ok, doutor Omar, eu espero que o nosso telespectador tenha se conscientizado um pouquinho e, como o senhor disse, que tem um envelhecimento ativo. Gostei disso, né? Para a gente chegar a essa maturidade, essa longevidade produzindo, se reinventando, né, doutor Omar? Isso mesmo. Para ser velhinho saudável mesmo. Obrigado. Muito obrigada, seja muito bem-vindo à Fortaleza. Foi uma alegria conversar com o senhor. Para mim também, obrigado. Um grande aprendizado. Obrigado. E no próximo bloco a gente segue falando sobre os palestrantes aqui do 6º Congresso de Geriatria e Gerontologia. Nós vamos falar sobre a sexualidade na longevidade. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa.
Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.